Como você nasceu por causa de duas pessoas, e cada uma delas também veio de outras duas pessoas, e assim por diante, o número de ancestrais que você tem, ou seja, pais, avós, bisavós e etc., é bem grande. Tipo, se a gente voltar 37 gerações, você teria 137 bilhões de ancestrais apenas nessa geração. Isso é mais do que as cerca de 117 bilhões de pessoas que já viveram na Terra, o que não faz muito sentido. Ou seja, você provavelmente tem bem menos ancestrais do que imagina. Oi, eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. Para isso tudo fazer sentido, vamos imaginar que, sei lá, que os seus pais sejam primos de primeiro grau. Eu sei, mas segue o meu raciocínio. Isso significaria que dois dos seus avós são irmãos. E como irmãos têm os mesmos pais, ou seja, os mesmos ancestrais, vários desses antepassados se repetem. Então, a gente pode contar eles só uma vez. Voltando lá para as nossas 37 gerações, seriam mais de 34 bilhões de ancestrais a menos na conta. Parece exagero, né? Mas até parentes mais distantes, tipo primos de quarto grau, que a gente nem considera muito próximo, já fazem a sua pirâmide de ancestrais ficar mais vazia. E a verdade é que nossas árvores genealógicas estão cheias de casamentos entre parentes. Pode parecer meio esquisito pra gente hoje em dia, mas nem sempre isso foi mal visto. Quer um exemplo? O famoso cientista Albert Einstein se casou com a prima dele, e tem famílias da realeza que até incentivavam isso. Mas o maior motivo para esse comportamento incestuoso é que durante a maior parte da história da humanidade, as pessoas viviam em grupos pequenos, com poucas opções de com quem ter filhos, o que acabou gerando várias árvores genealógicas que, bom, não tinham lá muitos ramos, sabe? Mas espera lá, até agora a gente está chamando de ancestrais todo mundo de quem você descende. Mas e se a gente pensar só nas pessoas que realmente passaram genes para você? Bom, aí esse número fica muito menor. Eu sei, parece meio maluco, né? Tipo, ué, você teve que herdar seus genes de alguém. Então, claro que vieram dos seus ancestrais. Sim, vieram, mas não de todos os seus ancestrais. Imagina que, em vez de passarem genes, as pessoas passassem tipos diferentes de doces. Para montar o seu genoma, você fecha os olhos e pega a mesma quantidade de doces da tigela da sua mãe e da tigela do seu pai. E cada uma dessas tigelas tem uma mistura de tudo que eles receberam dos próprios ancestrais. Vai ter muito doce que você não alcança. Esses representam genes que você não herdou. Claro que isso é uma simplificação, mas deu para sacar a ideia, não deu? Dá para ver como rapidinho você pode acabar sem receber nada de alguns ancestrais só porque pegou um extra de outros. Com o tempo, isso significa que a maioria dos seus ancestrais distantes nem mandou DNA para você. Se a gente fizer as contas, que são meio complicadas, você tem só 50% de chance de ter herdado qualquer pedacinho de DNA de um ancestral escolhido aleatoriamente de 10 gerações atrás. De 15 gerações atrás, a chance cai para 3%. Ou seja, a maioria dos seus ancestrais mais distantes quase com certeza não deixou nenhum DNA em você. O DNA que você tem hoje veio só de uma pequena fatia daquela pirâmide enorme de ancestrais que teoricamente você teria. Ou seja, a sua árvore genealógica pode ser menor do que você imagina, e o seu fundo genético nem é tão fundo assim. Esse foi o Minuto da Terra. Se você não quer que a nossa árvore encolha, pode nos ajudar curtindo esse vídeo, seguindo a gente e compartilhando nosso conteúdo nas redes sociais e convidando um amigo ou um primo para se inscrever no canal. Um abraço e até semana que vem. Um dia desses, caminhando por uma trilha, eu encontrei um lago. Mas o que me deixou de queixo caído foi ver que tinha um peixe lá. Eu sei, não tem nada de estranho nisso. Mas a questão é que esse lago ficava no alto de uma montanha, bem longe de qualquer outro corpo d'água. Como é que um peixe vai parar num lugar desse? Oi, eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. O peixe era só uma truta comum, daquelas bem sem graça. Não era nenhum daqueles peixes esquisitos que conseguem viver fora d'água ou dar um jolês pela terra. Então, eu duvido que ela foi andando até lá. E também não dá pra dizer que ela evoluiu nesse lago, porque as trutas surgiram há uns 20 milhões de anos, e esse lago é bem mais novo do que isso. Acontece que, tirando as opções que já descartamos, existem 3 jeitos principais para um peixe ir parar em lagos que parecem isolados. O primeiro é quando chove demais. Aí, lagos que normalmente ficam separados podem transbordar e se ligar por riachos temporários. Isso permite que várias coisas, inclusive peixes, passem de um lago a outro. Mas o lago que eu visitei era o mais alto da região. Nem a truta mais forte do mundo daria conta de subir nadando até ele. E a segunda opção? Bom, vai que o peixe caiu de paraquedas. Parece maluquice, né? Mas por mais doido que seja, muitas agências de vida selvagem nos Estados Unidos e em outros lugares também, literalmente jogam peixes de aviões em lagos nas montanhas. Pra
para criar oportunidades de pesca e também como fonte de alimento. É mais um exemplo das muitas formas como os humanos espalham espécies pelo planeta, o que, aliás, dá pano para manga. Mas isso fica para outro vídeo. Voltando para o meu peixe, eu fui pesquisar e descobri que esse lago não é um desses que recebe entregas aéreas especiais. E ok, pode até ser que alguém, de algum jeito, tenha levado o peixe até lá e soltado no lago. Mas tem uma outra hipótese, bem mais esquisita e nojenta, que vale considerar. O peixe pode ter saído de um cocô. Ou melhor, ele pode ser descendente de um peixe que saiu de um cocô. É que tem vários bichos, tipo ursos, castores e aves, que costumam visitar vários lagos. E pelo menos uma dessas espécies, o pato real, adora comer ovinhos de peixe. Um estudo recente descobriu que a cada 1000 ovos que um pato come, uns 2 sobrevivem à viagem pelo sistema digestivo. E como os patos podem voar centenas de quilômetros entre a hora que comem e a hora que evacuam, eles acabam fazendo uma corrida de Uber para lagos bem distantes e isolados. Então, vai ver, a truta que eu vi é uma tataraneta de um peixinho que sobreviveu a uma jornada bem confusa. E ela não tá sozinha nessa. Espécies vivem pegando carona pelo planeta há milênios, muito antes dos humanos começarem a se meter. Furacões, por exemplo, vivem levando flamingos perdidos do Caribe para a Flórida. Um pedaço de terra que se soltou da África e atravessou o Atlântico trouxe os primeiros macacos para a América do Sul. E tem até a ideia de que um cometa vindo de uma galáxia distante pode ter trazido a vida para a Terra. A ciência ainda não comprou essa ideia não. As evidências mostram que os ingredientes da vida já estavam por aqui mesmo. Mas enquanto a vida no nosso planeta provavelmente não veio de uma poeira estelar intergaláctica, a vida nesse lago talvez tenha vindo sim de uma descarga interpataláctica. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, já vai descarregando o dedo no joinha. Aliás, conta pra gente nos comentários se tava com saudade ou se detesta nossos vídeos de cocô. Não esqueça de se inscrever no canal e seguir nossas redes sociais da descrição. Um abraço e até semana que vem. Se você tem prestado atenção nas notícias ultimamente, já deve ter percebido que as coisas não estão muito boas para a ciência, principalmente nos Estados Unidos. Mas tem um detalhe esquisito nisso tudo que talvez você ainda não tenha parado para pensar. Oi, eu sou o Léo e deixa eu contextualizar melhor. O governo dos Estados Unidos paga quase metade de toda a pesquisa científica básica feita por lá. Só que a administração atual está ameaçando cortar praticamente todo o dinheiro que vai para os subsídios ligados à ciência. E, na verdade, já tinha até suspendido esse financiamento por um tempo. Isso, claro, é uma péssima notícia para a ciência em si, porque é graças às pesquisas financiadas pelo governo que a gente entende muita coisa sobre o mundo, como epífitas, epicentro e até epidemias. Até mesmo estudos que parecem bobos, como massagem em ratos, já salvaram milhares de vidas e economizaram centenas de milhões de dólares. É sério, a gente fez um vídeo sobre isso. Se cortarem o financiamento, todo esse trabalho simplesmente para. Se você curte ciência, provavelmente já pensou nisso, mas tem uma outra consequência menos óbvia de cortar o financiamento científico. Pode ser que você não consiga mais aprender sobre ciência aqui no YouTube. Tá, eu sei que isso não é tão grave quanto o resto, mas já que você tá aqui assistindo esse vídeo, vou assumir que você é uma das centenas de milhões de pessoas que se beneficiam dos conteúdos científicos online. E olha só, muitos dos seus canais favoritos dependem, em alguma medida, desse tipo de financiamento que tá em risco. No Minute Earth, do qual o Minuto da Terra faz parte, metade do orçamento de produção no ano passado veio de parcerias com cientistas de órgãos do governo, como a NASA, também de universidades financiadas pelo governo e subsídios da Fundação Nacional de Ciências. Essas instituições separam uma parte bem pequenininha do orçamento para divulgar e comunicar ciência, o que inclui apoiar vídeos independentes, como os nossos, para que a gente possa mostrar para o mundo inteiro as pesquisas incríveis e importantes que eles estão fazendo. E esse dinheiro é essencial, porque o que se ganha com anúncios quando vocês assistem aos nossos vídeos, mesmo com muita gente assistindo, não chega nem perto de cobrir as centenas de horas que investimos para fazer cada um deles. Isso vale para vários dos seus outros canais científicos favoritos também. No fim das contas, o que está em jogo aqui é a divulgação científica boa e confiável. Mas, ao contrário de muitos outros grandes problemas por aí, tem coisas que você, sim, você, pode fazer para ajudar tanto a ciência quanto o YouTube científico, não importa onde estiver no mundo. Primeiro, faça sua voz ser ouvida. Há diversas evidências de que o governo suspendeu o corte inicial de financiamento à pesquisa devido à enorme reação pública.
E segundo, ainda tem muita pesquisa acontecendo e ciência para explicar. Então, procure o Patreon ou algo do tipo do seu comunicador favorito e apoie seu trabalho diretamente. Assim, eles não precisam depender das vontades do financiamento governamental para continuar contando essas histórias científicas incríveis. Aqui na descrição desse vídeo, você encontra o link para o Science Vlogs Brasil, que reúne vários canais geniais divulgando informação científica confiável e relevante. Aproveita para adicionar nos comentários outros nomes que você acha que não podem ficar de fora dessa corrente. Juntos, podemos garantir que conteúdos educativos de ciência de qualidade continuem vivos e operantes. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse apelo, não esqueça de clicar no joinha e passar a informação adiante. Confere aí se você já é inscrito no canal e ativa o sininho para receber as notificações e assistir todos os vídeos em primeira mão. Um abraço e até semana que vem! Imagina encontrar uma espécie alienígena que, em vez de procurar um parzinho para reproduzir, simplesmente solta umas criaturas minúsculas por aí. E essas criaturinhas saem correndo para encontrar outras criaturinhas e cruzar. Depois que conseguem, elas morrem. Mas os bebês que nasceram viram alienígenas grandes e normais. E aí começa tudo de novo. Estranho, né? Pois é, mas essa estratégia bizarra de fazer bebês está acontecendo aqui mesmo, ao nosso redor, no planeta Terra. Oi, eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. Um exemplo dessas criaturinhas esquisitas que saem cruzando por aí provavelmente está bem debaixo do seu nariz, ou acabou de ser espirrado dele. Se for o caso, saúde! Bom, eu tô falando do pólen. Você talvez já tenha ouvido que o pólen é tipo o esperma das plantas, ou algum órgão sexual vegetal, mas isso não é bem verdade. O esperma é uma célula reprodutiva masculina que carrega um conjunto de DNA do pai. Ele precisa de um ambiente úmido e, mesmo nas melhores condições, só sobrevive por algumas horas, ou, com sorte, alguns dias. Então, para usar esperma de um jeito eficiente na hora de fazer bebês, a espécie tem que chegar bem pertinho na hora H, ou viver na água, onde o esperma consegue durar um pouco antes de encontrar um óvulo. A questão é que plantas com flores, como as árvores, por exemplo, obviamente não vivem na água e também não conseguem dormir de conchinha. Então, simplesmente lançar esperma por aí não ia funcionar. É aí que entra o pólen. Assim como o esperma, ele carrega um conjunto de DNA do progenitor. Mas diferente do esperma, o pólen é, na verdade, uma plantinha viva separada, feita de várias células, e que, nas condições certas, pode viver por meses, dependendo da espécie. O esperma só sonha com esse nível de liberdade. Mas, voltando às árvores e ao pólen. Essa mini plantinha, que é o filhote macho, é lançada no mundo, esperando o momento certo para encontrar sua contraparte, o filhote fêmea da planta, chamado saco embrionário, que provavelmente você não conhece muito bem, já que ele praticamente nunca sai de casa. Ele fica lá, quietinho, dentro da flor. E de novo, ele não é parte da flor, é uma plantinha separada que vive dentro da flor. Quando o pólen encontra um saco embrionário, ele constrói um tubo para fazer a ponte entre os dois. Agora sim, o esperma entra em ação. Nesse momento, o pólen produz exatamente 2 células de esperma e as envia pelo tubo até o saco embrionário. E, enquanto isso, já produziu um óvulo para recepção. Quando a fertilização acontece, esse óvulo se transforma num embrião dentro do saco embrionário, por isso esse nome. Depois vira uma semente e, se tudo der certo, uma nova plantinha, agora com 2 conjuntos de DNA. Essa nova planta então cresce até ficar madura o suficiente para produzir outras plantinhas macho, dessas pequenininhas com só um conjunto de DNA, que então sai por aí procurando uma filhote fêmea para cruzar. Na maioria das plantas, a versão grandona tem 2 conjuntos de DNA, enquanto as versões mini e eu têm só um. Mas em algumas plantas, como os musgos, é o contrário. A versão grandona tem só um conjunto de DNA e a mini tem 2. Em todos os casos, é um processo incrivelmente esperto, complexo e até meio alien de se reproduzir. Uma forma que todas as plantas terrestres, de árvores gigantes a florzinhas pequenas, tendem a usar. Mas, apesar de parecer coisa de outro mundo, ela veio em paz, aqui mesmo, na Terra. E esse, é claro, foi o Minuto da Terra. Se você é um bom terráqueo, eu sei que não vai esquecer de deixar um joinha e comentar o que você achou desse vídeo. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva e siga nossas redes sociais que estão aí na descrição. Um abraço e até semana que vem! Se você já tentou segurar um sabonete molhado, bom, você sabe o que acontece. Ele escorrega, que é uma beleza. Mas, curiosamente, o sabonete seco não escorrega nadinha. Então por que sabão mais água criam uma situação tão escorregadia? Oi, eu sou a Maria e esse é o Minuto da Terra. Geralmente, quando 2 superfícies se encostam, existe atrito suficiente entre elas para manter tudo no lugar.
É por isso que, quando você se joga numa lona seca, nada acontece. Mas se molhar um pouco, a água funciona como um lubrificante, reduzindo o atrito entre as superfícies e deixando tudo mais deslizante. Só que não tanto assim. Como as moléculas de água têm um lado positivo e outro negativo, elas gostam de se juntar em gotinhas, deixando partes secas ao redor. Então, quando você se joga nessa lona molhada, sua barriga provavelmente vai encostar um pouco no plástico, criando atrito e diminuindo a velocidade do escorregão. É por isso que a maioria dos tobogãs tem água correndo o tempo todo. Mas a brincadeira da lona fica ainda melhor se a gente colocar um pouquinho de sabão na mistura. O sabão escorregadifica as coisas de 2 jeitos principais. Primeiro, porque as moléculas de sabão têm 2 lados diferentes. Um lado carregado, que adora se grudar nas moléculas de água, e outro neutro, que quer distância da água. E é por isso também que o sabão limpa tão bem. Mas isso é assunto para outro vídeo. Enfim, quando você mistura sabão com água, o lado amigo da água se junta com as moléculas de H2O, mas o outro lado, que só quer sair correndo dali, puxa tudo para a superfície. O sabão basicamente obriga a água a se espalhar em vez de formar gotinhas. E isso deixa o escorrega bem mais escorregadio. E se o sabão fizer espuma, como ele adora fazer, as bolhas de ar da espuma ainda criam uma camadinha extra entre você e o escorregador, bloqueando o atrito e aumentando as chances de você deslizar com tudo. Resumindo, o sabão consegue turbinar a habilidade da água de separar 2 superfícies. Mas quando uma dessas superfícies é o próprio sabão, a coisa fica ainda mais maluca. Porque nesse caso, é como se a superfície simplesmente desaparecesse. Quando a proporção de sabão e água fica bem alta, tipo quando você está lidando com um sabonete molhado, as moléculas de sabão de 2 lados se organizam em camadas, com uma fina película de água entre elas. Essas lâminas lubrificadas deslizam facilmente umas sobre as outras, fazendo a mistura se comportar menos como sólido e mais como líquido. Então, quando você pega o sabonete molhado, na verdade, não está segurando um sólido, já que não tem nada ali para gerar atrito. Ou seja, parte do efeito escorregadio do sabonete vem do sabão deixando a água escorregadia e parte vem da água deixando o sabão escorregadio. E essa é a minha deixa para vazar daqui. Mas espera aí, antes da gente se despedir, eu vou pedir para você deslizar o dedo nesse joinha, comentar se tiver gostado ou não do vídeo, compartilhar com seus amigos e seguir as nossas redes sociais. Um beijo e até a próxima! Quando as placas tectônicas da Terra se esfregam umas nas outras, elas criam ondas de choque tão fortes que fazem o planeta tremer, o que a gente aqui na Terra chama de terremoto. Mas a maioria dos outros corpos do nosso sistema solar nem tem placas tectônicas. E mesmo assim, de algum jeito, eles também tremem por lá. Oi, eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. Vamos começar com o nosso vizinho, Vênus. Ele é lar de vários vulcões cuspidores de lava, e essas erupções sacodem a superfície do planeta, causando Vênus motos? Vênus é tão quente que basicamente derreteu tudo que a gente já tentou pousar por lá. Por isso, nunca conseguimos medir de verdade um Vênus moto. Mas os cientistas acham que eles provavelmente têm, em média, magnitude 4 ou mais, o que já é forte o bastante para a gente sentir, se você estivesse por lá. Algo parecido pode acontecer em Plutão, só que lá os plutomotos talvez venham de vulcões que cospem gelo e amônia em vez de lava. Então é um pouquinho diferente. Marte tem vulcões gigantes, mas já extintos, que indicam que o planeta teve muitos tremores fortes no passado. Hoje em dia, os martemotos provavelmente acontecem porque o núcleo de Marte está esfriando aos poucos, o que faz o planeta encolher e a crosta rachar e se dobrar. Dos 174 martemotos que a sonda InSight já detectou até agora, a maioria seria tão fraquinha que uma pessoa em pé na superfície nem sentiria. Mas teve um, de magnitude 4.7, que com certeza deu uma bela sacudida na sonda. Mercúrio provavelmente tem abalos sísmicos pelo mesmo motivo que Marte. Uma das rachaduras em Mercúrio tem 1000 km de comprimento e uma elevação de 3 km de altura, o que sugere uns bons mercúrio-motos no passado. Só que, como nunca pousamos nada por lá, não dá para saber quão fortes são os tremores hoje em dia. Os planetas que restam, os gigantes gasosos, não têm uma superfície sólida. Então, aqui a nossa ideia de tremores fica um pouco mais líquida. Esses planetas vibram de leve quando os líquidos se movimentam em volta de seus núcleos rochosos. A espaçonave Cassini conseguiu detectar Saturmotos medindo as vibrações nos anéis de Saturno. Mas os Júpiter-motos, Urano-motos e Netuno-motos ainda conseguem escapar da gente. Claro, os planetas não são os únicos corpos celestes do sistema solar. A lua Europa, de Júpiter, tem placas tectônicas de gelo parecidas com as da Terra. E outra lua de Júpiter, Io, tem cerca de 400 vulcões ativos, que com certeza abalam tudo por lá. E a gente já mede os terremotos da nossa própria lua desde a década de 1960.
Por causa da órbita levemente oval da Lua, as forças gravitacionais fazem a massa dela se mover lá no fundo, abaixo da crosta, provocando os famosos lunamotos. As variações malucas de temperatura na superfície também fazem a crosta se expandir, encolher e sim, tremer. A maioria dos lunamotos é bem fraquinha, mas um deles, o mais forte já registrado, teve magnitude 5.7, o que seria forte o bastante para derrubar os quadros da parede de uma base lunar. Mas, como deu para perceber, nenhum dos terremotos que medimos no nosso sistema solar chega perto do recorde de magnitude 9.6 do terremoto que aconteceu na costa do Chile em 1960. E mesmo com tantos corpos celestes sobre os quais ainda sabemos muito pouco, por enquanto, a Terra continua sendo a rainha da abalação. Eita, peraí, eu quase esqueci do Sol. Os solmotos acontecem quando explosões solares, as famosas erupções solares, saem com tudo da superfície solar, causando uma baita bagunça por lá. As ondas de choque são tão gigantes que a gente consegue ver elas usando telescópios especiais em satélites. Em 1996, um solmoto gerou uma onda de choque de 3 km de altura com uma magnitude estimada em 11.3, uma força que, se acontecesse na Terra, ia simplesmente despedaçar o planeta inteiro. Isso sim é uma descarga chocante. Esse foi o Minuto da Terra. Se você foi pelo menos um pouquinho abalado por esse vídeo, ajuda a gente a crescer e fazer o YouTube tremer, clicando no gostei, compartilhando o conhecimento com seus colegas e chamando eles para se inscreverem também. Ah, e responde aí nos comentários. Se fosse possível, qual planeta do Sistema Solar você gostaria de conhecer e por quê? Um abraço e até semana que vem! Um dia, no futuro, das duas uma. Ou todo mundo na Terra vai ser seu tataranetinho, ou a sua linhagem inteira vai ter sumido do mapa. Isso vale para todo mundo que tá vivo hoje. Se parece absurdo, é porque realmente é. Mas também é verdade. Então prepare-se para embarcar em mais um paradoxo dos antepassados. Oi, eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. Vamos começar de maneira simples para mostrar como esse paradoxo é possível. Imagina uma ilha com algumas regrinhas básicas. Ninguém entra nem sai da ilha, todo mundo se junta em casais aleatórios, cada casal tem 2 filhos e cada geração tem 10 pessoas. A gente vai chamar a geração mais nova de geração 0 e voltar no tempo a partir daí. Então, os pais deles são a geração -1, os avós geração -2 e por aí vai até o infinito e além. Acompanhar toda essa árvore genealógica pode parecer assustador, mas vamos focar nessa pessoinha aqui embaixo, que vamos chamar de Alice. A gente pode subir na árvore e observar a linhagem parental dela, ou seja, todas as pessoas de quem ela descende. Se a gente fizer a mesma coisa com, sei lá, o Bob, dá pra ver não só onde a linhagem dele cruza com a da Alice, mas também quando isso acontece. E, por consequência, o quão próximos eles são. Nesse caso, como o cruzamento acontece pela primeira vez na geração -2, isso quer dizer que eles são primos. Quando a gente traça a linhagem parental de todo mundo da geração 0, basta ir até mais ou menos a geração -4 para encontrar um ponto em que todas as linhagens se tocam. Ou seja, uma pessoa que é parente de todo mundo da geração 0. E se a gente voltar ainda mais no tempo, até por volta da geração -6 no máximo, todas as linhagens acabam se cruzando em tudo quanto é lugar. Nesse ponto do passado, todo mundo é ancestral de todo mundo da geração 0. Agora vamos falar do planeta Terra, que é basicamente uma ilha no imenso oceano do espaço. Claro que, no mundo real, nós humanos nos juntamos por motivos nada aleatórios, tipo quem a gente acha legal, onde a gente mora, nem todo mundo tem exatamente 2 filhos com a mesma pessoa e, bom, tem muita gente. Então, aqui na nossa ilha, as coisas são bem mais bagunçadas do que na nossa ilha imaginária. Mas, usando o que a gente já sabe sobre imigração e emigração, casamentos entre parentes e o tamanho das populações, os cientistas conseguem fazer uma versão muito mais sofisticada da nossa simulação da ilha. E aqui também, se a gente voltar o suficiente no tempo, algo entre 70 e 170 gerações, todas as nossas linhagens parentais acabam se tocando. E a gente encontra um ser humano específico que é o ancestral universal de todo mundo da geração mais jovem atual. Não sabemos quem foi essa pessoa, mas é ela quem faz com que até os 2 indivíduos mais distantes entre si hoje sejam parentes. Em termos de anos, essa pessoa viveu entre 2.000 e 3.500 anos atrás, o que, para começar, já mostra que não foi o Gengis Khan.
mas também não faz tanto tempo assim, né? E assim como na nossa ilha imaginária, à medida que a gente continua voltando no tempo, as linhagens vão se cruzando cada vez mais, até que, em algum momento, entre 5.000 e 15.000 anos atrás, elas viram uma coisa só e se sobrepõem completamente. Então, olha só, se você fosse um ser humano vivo nesse ponto da história, ou você estaria aqui, na linhagem compartilhada por todo mundo que está vivo hoje, ou aqui, no grupo de pessoas que talvez não teve filhos, ou cujos filhos não tiveram filhos, basicamente, pessoas cuja história acabou ali mesmo, e que por isso não faz parte da linhagem de ninguém vivo hoje. O mesmo vai acontecer com a gente que está aqui na Terra agora. Vai chegar um ponto no futuro em que você vai ser ou o ancestral de todo mundo no planeta, ou de ninguém. É difícil dizer exatamente quando isso vai acontecer, porque, vale lembrar, seres humanos na vida real são bem complicados. Mas vamos supor que a população mundial se estabilize em 15 bilhões de pessoas, que a galera continue se misturando bastante e que o tempo médio entre gerações seja uns 25 anos. Com essas suposições, lá pelo ano 3050 já vai dar para saber em qual grupo você caiu. Ou sua linhagem vai ter desaparecido, ou vai ter se tornado universal. Esse foi o Minuto da Terra. Para ajudar o canal a continuar existindo por muitos e muitos anos, basta clicar em gostei, deixar um comentário pra gente se conhecer e compartilhar esse vídeo com alguém, mesmo que seja uma só pessoa. Um abraço e até semana que vem! Esse besouro tá tentando acasalar com uma garrafa de cerveja. E, na real, ele tá tão focado na missão que pode acabar desidratando e morrendo no processo. O que parece um comportamento bem burrinho. Mas calma lá antes de julgar, porque tem algo muito mais profundo rolando aqui. A origem dessa confusão entre besouro e garrafa começou muito tempo atrás, quando o besouro joia macho evoluiu para acasalar com fêmeas com cascas brilhantes, marrons e com relevo. Daí, corta para muitos anos depois, e nós, humanos, estamos jogando todo tipo de coisa nova no ambiente, incluindo esse tipo específico de garrafa de cerveja, que, por acaso, tem exatamente as mesmas características que os besouros foram programados a procurar. Na verdade, essas características são até mais exageradas na garrafa do que na própria besoura. E aí, os machos acabam sendo enganados e fazem algo que, na melhor das hipóteses, não vai dar em nada, e na pior, pode acabar matando eles. Cientistas chamam esse tipo de choque entre os instintos profundos de um animal e o mundo moderno de armadilhas evolutivas, e elas estão por toda parte. Como, por exemplo, os sapos arborícolas cubanos. Eles evoluíram para procurar o brilho bioluminescente de insetos, que são suas presas. Mas, hoje em dia, esses sapos famintos acabam se distraindo com o brilho alegre das luzes de Natal. Esse erro não é fatal, mas faz o sapo perder tempo e energia. E os filhotes de tartaruga marinha, que normalmente nascem à noite, contam com o reflexo da luz da lua para encontrar o caminho até a segurança do mar. Porém, nos dias de hoje, a iluminação artificial nas praias pode fazer eles irem justamente para o lado oposto. Os pássaros também se orientam observando as estrelas e a lua, mas muitas vezes confundem as luzes humanas com esses sinais naturais de navegação, sendo atraídos para as cidades em vez das rotas de voo normais. E uma vez lá, eles podem cair numa armadilha evolutiva ainda mais perigosa. Veja bem, os pássaros naturalmente procuram espaços abertos na paisagem para voar. E, nas cidades, janelas de vidro brilhante criam reflexos perfeitos, prometendo passagens que, na verdade, não existem. E, por mais estranho que pareça, ao tentar melhorar os ambientes urbanos, tipo colocando áreas verdes nos centros das cidades, a gente acabou atraindo mais pássaros para essas armadilhas de vidro e criando reflexos ainda mais tentadores, aumentando o estrago. Só nos Estados Unidos, colisões com janelas podem matar até 1 bilhão de pássaros por ano. Agora que sabemos o tamanho do problema que as armadilhas evolutivas representam, estamos tentando desarmá-las, usando filmes foscos nas janelas para reduzir reflexos e limitando a luz artificial em áreas urbanas e praias. E na Austrália Ocidental, onde aqueles besouros e garrafas coexistiam, os fabricantes de cerveja mudaram o design das garrafas, eliminando aqueles caroços super chamativos e acabando com esse romance sem pé nem cabeça. Todo outono e primavera, a gente comemora o Dia Mundial das Aves Migratórias, que homenageia a jornada de bilhões de pássaros que voam entre suas casas de verão e inverno. Essa viagem, porém, ficou cada vez mais perigosa por causa das mudanças climáticas, perda de habitat e colisões com janelas. Cientistas calculam que, só na América do Norte, hoje existem quase 3 bilhões de pássaros a menos do que em 1970.
Por isso, a Nature Canada, que ajudou a patrocinar esse vídeo, criou o Programa de Certificação Cidade Amiga das Aves. O programa incentiva as comunidades a adotarem atitudes que ajudam os pássaros, como diminuir o uso de pesticidas e reduzir o número de gatos soltos por aí. Eles também estão incentivando a criação de leis para deixar os prédios mais seguros para as aves e menos parecidos com armadilhas evolutivas a céu aberto. Quer saber mais como ajudar? Basta visitar o site da campanha para mais informações. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Se for a sua primeira vez no canal, se inscreva. Um abraço e até semana que vem. Essa é uma história sobre atenção, memória e um esporte onde a bola é uma cabra sem cabeça. Oi, eu sou o Léo e esse é o Minuto da Terra. Mas, peraí. Vamos voltar rapidinho, pois sim, isso é um esporte de verdade, jogado a cavalo usando o corpo de uma cabra no lugar da bola. Ele tem vários nomes em diferentes partes da Ásia Central, mas eu conheci como Buzkashi. É uma loucura, e eu juro que tem tudo a ver com o assunto de hoje. Eu aprendi sobre Buzkashi pela primeira vez num livro sobre escalada. Eu fiquei super intrigado com a existência desse esporte popular meio macabro. Mas eu acabei fazendo outra coisa e guardei essa informação naquela gavetinha da minha cabeça cheia de curiosidades aleatórias. Daí, algumas semanas depois, lá tô eu lendo uma reportagem totalmente diferente sobre o Afeganistão e adivinha, lá tava ele de novo, o Buzkashi. Quais as chances de eu esbarrar de novo com esse negócio tão obscuro, tão pouco tempo, depois de ter ouvido falar nele pela primeira vez? Tipo, não é como se eu estivesse procurando. E, pelo que eu vi, o Buzkashi nem tava ficando mais famoso nem nada. Mas, pra mim, parecia que ele tava pipocando em todo lugar. Você provavelmente já passou por isso também, talvez não com o Buzkashi, claro, mas com algum outro termo ou ideia meio esquisita que você nunca tinha ouvido falar, e aí, do nada, começa a ver aquilo em todo canto, de um jeito que até parece uma falha na Matrix. Essa sensação é tão comum que tem até nome, ilusão de frequência. Curiosamente, ela também compartilha o nome com um grupo terrorista alemão, por causa da experiência de alguém que aprendeu sobre esse grupo e depois ficou encontrando referências a ele várias vezes seguidas em pouco tempo. Os cientistas ainda não sabem exatamente como essa ilusão funciona, mas eles têm algumas ideias sobre por que ela acontece, baseadas no que a gente sabe sobre o funcionamento do nosso cérebro. Sabe como é, né? O suspeito de sempre. Pense em todo o ruído de informações que você recebe o tempo todo. O seu cérebro está sempre tentando identificar o que é importante e filtrar o resto. Quando aparece uma informação nova, o seu cérebro meio que tem que adivinhar se aquilo pode ser importante ou não, usando vários tipos de pistas. As coisas que ele acha que valem a pena guardar acabam sendo armazenadas na sua memória. Às vezes, demora um pouco até a gente esbarrar de novo naquela mesma informação, mas, de vez em quando, ela fica aparecendo várias vezes. E, já que o nosso cérebro adora um padrão, tipo, ele deve ter evoluído para identificar e evitar aquelas frutas venenosas e coisas do tipo, ele presta atenção e pensa: nossa, de repente isso tá em todo lugar. Mas, na maioria das vezes, especialmente na nossa vida moderna cheia de barulho e informação, essa segunda exposição é só uma coincidência mesmo. E o que realmente fez tudo isso fazer sentido pra mim foi quando, recentemente, eu encontrei o Buzkashi pela terceira vez sem nem estar procurando. Dessa vez, num filme. E sabe o que é mais maluco? Era um filme que eu já tinha assistido antes. Várias vezes, na verdade. Por algum motivo, o meu cérebro nunca tinha achado que o Buzkashi valia a pena guardar até aquela vez que eu li sobre ele naquele livro. Mas, depois disso, ele já ficou preparado para sempre reconhecer o Buzkashi por aí. O efeito Buzkashi, como eu batizei, faz mais do que só deixar a gente com uma pulga atrás da orelha. Um estudo descobriu que médicos que viram mais de um caso raro de uma doença tinham muito mais chance de diagnosticar errado pacientes novos com essa doença no futuro. E ouvir falar várias vezes de um tipo específico de crime pode fazer a galera acreditar que tem uma onda de crimes acontecendo, mesmo quando os dados não confirmam isso. Em um mundo cada vez mais recheado de informações, o efeito Buzkashi só tende a se tornar mais e mais comum. E provavelmente foi isso que me fez sentir que o jogo com corpos de cabras era um esporte popular, pelo menos no meu mundinho sem cabeça. Sabe quem mais pode usar essa ilusão de frequência a seu favor? Anunciantes. Num mundo cheio de telas por todo lado, a melhor maneira de fazer a comunidade lembrar da sua marca é colocar ela estrategicamente nos seus programas favoritos. Aí, de repente, o que você vende vira um item de necessidade. Por exemplo, se você tem um produto ou serviço que quer mostrar para um grupo de pessoas bem inteligentes, bonitas e legais, você pode patrocinar alguns vídeos no canal de ciência favorito delas no YouTube. Numa dessa, esse grupo de possíveis clientes vai sentir que a vida deles
deles pode ficar ainda melhor com o seu produto incrível. Além disso, se você anunciar com a gente, vai estar ajudando a apoiar a educação científica no momento em que, sejamos honestos, a ciência está enfrentando um monte de desafios. Então, todo mundo sai ganhando. Se você tem um produto ou serviço legal que combine com o nosso público, entre em contato pelo e-mail ou redes sociais na descrição desse vídeo. E se você, que nos acompanha, quer ajudar o Minuto da Terra a alcançar mais pessoas, manda um salve nos comentários, clica no joinha e compartilhe nossos vídeos. Um abraço e até semana que vem!